amigos, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o 8º episódio que foi ao ar nesse domingo, dia 5. Gente, já estamos a um episódio do final. E assim, né, que episódio brutal, a gente termina com o coração completamente partido. E lógico que eu vou falar de todos os detalhes no vídeo aqui, até porque tem algumas construções de personagens aqui que é bastante interessante. E falar um pouquinho sobre essa relação da Ellie e o que leva a gente aí pro último episódio. Então, saibam que vão ter spoilers, então caso você não tenha visto, já fica aí avisado. Mas eu lembro aqui vocês que semanalmente eu tô fazendo 2 vídeos de The Last of Us aqui no canal. O primeiro é esse logo depois do episódio, com análise bem aprofundada, e o segundo é um comparativo com o jogo, que é assim, gente, esse episódio já vou revelar aqui, não tem quase nada de diferente, eles realmente, assim, foram muito fiéis à narrativa ali dessa parte do jogo, mas tem alguns destaques que eu acho que é muito válido a gente conversar à parte nesse vídeo. Então, para não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, esse episódio, como eu falei, né, ele é extremamente brutal porque a gente tem cenas muito impactantes, mas conforme a gente vai chegando próximo do fim, a gente começa a refletir o quanto que a Ellie e o Joel já passaram nessa jornada. E aqui perto tá a relação deles, e é lógico que a relação deles aqui, principalmente quando a gente chega no final, pelo trauma que a Ellie passou, a tentativa de estupro que ela passou, essa relação ela vai para outro patamar, uma relação de pai e filha, e eu vou explicar para vocês o porquê. Como eu falei, né, esse episódio ele é muito similar ao que a gente vê no jogo. Os diálogos todos estão ali, os diálogos são extremamente importantes, principalmente quando a gente tá conhecendo o David, a roupagem dele, né, de ser meio que um culto religioso ali, também é um pouquinho diferente dos jogos, mas os diálogos são copia e cola. O que a gente basicamente não tem comparado ao jogo são coisas de jogabilidade. Então, às vezes, uma missão ali que vai ter um infectado que aparece, às vezes pessoas e tudo mais. Então, esse episódio ele retira mais esses aspectos mesmo. E é interessante porque a gente inicia já com a missão ali do cervo, né? Eu não sei se vocês lembram, mas no vídeo, quando eles começam o episódio da neve, lembra que eu tinha falado do coelho e também do cervo, de serem uma referência a uma história à frente que a gente viria a ver? Então, é essa, porque no jogo a gente vê, né, a Ellie caçando o coelho, não é a família, né, que aí eles roubam o coelho que eles tinham caçado, e o cervo, de fato, a gente vê a Ellie caçando porque eles estão numa situação, assim, famintos, né? E tem uma coisa muito importante também, eu não sei se vocês lembram, mas alguns vídeos atrás eu tinha falado sobre a Ellie aprender a mirar, quando eles saem ali de Jackson, né? E essa parte, ela se referencia a 2 momentos do jogo. Tem essa missão de ensinar ela a atirar, a mirar, principalmente a longa distância e tal, mas também tem um outro momento, quando eles estão nos caçadores, isso eu já tinha comentado no meu vídeo de comparativo, caso você já tenha assistido, você já sabe, quando tá em uma das missões dos caçadores, o Joel pede pra Ellie ficar meio na retaguarda dele, que é depois do momento que ela tira pela primeira vez, e ele já vê que, ok, ela pode fazer isso, ele meio que ensina o básico ali pra ela atirar, só pra cobrir ali pra ele e tudo mais. E aí a gente vê esse momento de forma antecipada ou uma referência à frente dessa missão, que o Joel ensina ela a mirar. E aqui a gente entende a importância disso, porque ela precisava justamente ali para esse momento do cervo, porque eles não mostram a Ellie caçando anteriormente. No jogo ela já tinha caçado coelho, por exemplo. Então aqui seria a primeira vez que a gente veria ela caçar de fato. Então foi extremamente importante a gente ter esse momento ali dela aprendendo, e é isso que eu falo, gente, é a beleza da série, como que eles vão inserindo pequenos detalhes que faz total sentido e conecta lá na frente. E é interessante porque o episódio ele traz essa passagem de tempo pra gente, que é uma passagem de tempo muito importante, porque vai precisar dela, principalmente pra recuperação do Joel. E quando que a gente sabe sobre essa passagem de tempo? Quando o próprio David fala ali pra gente, né, que as coisas não acontecem por acaso, que ele tinha mandado 4 pessoas para uma cidade e que apenas 3 delas voltaram. É muito importante isso porque são as pessoas que a gente viu ali no hospital, né? Que o Joel ele acaba matando uma pessoa e aí só ficam 3 e eles fogem, mas o Joel acaba sendo machucado pelo taco. A gente teve o 7º episódio que foi meio que uma interrupção, né? Pra contar a história do passado ali da Ellie, até pra gente entender mais da Ellie e entender a que pé tá
essa relação dos dois, principalmente dela cuidando dele. Então, caso tenha ficado subentendido, ele se refere àquele momento que a gente acompanhou no 6º episódio. Então, foi muito legal como eles conectaram as coisas e também como eles acabaram trabalhando essa galera, né? Porque a gente vê que é uma galera que também não concorda tanto com a Fedra quanto com os vagalumes, que são pessoas que vão vagando, né? Como ele mesmo explica, e também acaba se comunicando por rádio e tudo mais. E eles são um grupo religioso. E é interessante esse trabalho que é feito aqui, porque também difere ao que a gente tinha visto anteriormente das pessoas. A gente acompanha grupos diferentes, então eu gostei muito como eles trouxeram essa estrutura, ainda assim utilizando a estrutura que o jogo tinha trazido. E aí, pra gente falar desses detalhes que o episódio trouxe, a crescente dele, porque assim, gente, esse é um episódio que escalona muito rápido as coisas, e escalona rápido porque o desenvolvimento do David é muito rápido, porque inicialmente a gente tem esse diálogo dele com a Ellie, que ele fica esperando ali o James pegar os remédios pra ela e eles fariam a troca ali do cervo. A gente vê que a Ellie acaba que nem leva metade do cervo, que nem tinha sido combinado deles. Só que tem uma diferença, e eu acho que é um detalhe válido pra trazer aqui pra análise, não só no comparativo, é que no jogo, quando o David ele dá ali a arma e tudo mais, em certo momento revela que ele tinha escondido uma pistola, até porque eles precisam matar os infectados, então fica tanto o David quanto você jogando ali com a Ellie pra matar esses infectados. E por que eu ressalto isso? Porque nesse primeiro momento, quando a gente conhece ali o David, a gente sabe disso, que ele é um homem religioso. Tem algo que tá acontecendo ali, porque tem um diálogo inicial que ele fala: ah, será que você confia em mim? E aí depois a gente entende mais porque tem a ver com a comida, já vamos chegar lá porque também é algo que vai escalonando ali. E na conversa dele com a Ellie, ele mesmo fala: olha, eu não quero você, eu quero o Joel, porque foi o Joel que matou um dos nossos. Então é um momento que ele basicamente está construindo uma confiança ali pra ela. Então ele tem que parecer esse bom homem, tem que parecer que não tem nada do que a gente acaba vendo ali no final do episódio. Ele vai fazer essa persona aí pra ela inicialmente e pra gente como audiência também, mas é uma personalidade que não funciona pra ele, porque como a gente vê no final, ele não é assim. Então, mesmo no momento ali que eles estão em grupo, quando as pessoas não gostam da decisão de ter deixado a Ellie ir, ele chega a bater na menina que perdeu o pai, que o Joel tinha matado ali na missão, e ele fala: eu sou seu pai. E nessa cena, ele já constrói muito bem a personalidade abusiva dele, porque ele é bem aquele cara que bate e te dá a mão falando: ah, eu estava falando, você me desrespeitou. Então ele põe a culpa da violência dele naquela menina. Então é muito interessante como eles já começam a trazer esses aspectos, revelar logo até a gente chegar no ápice do momento final do episódio. Mas antes da gente falar desse momento final, que nem eu tinha falado, a comida também é um negócio que vai escalonando, e é muito interessante porque quando a gente tem a revelação, a gente fica com um asco enorme, né? Mas reparando antes, é bem interessante porque quando a menina tá chorando pelo pai dela que morreu, ela chega a pedir pra ele ser enterrado, e ele usa uma desculpa falando: ah não, agora o solo tá muito gelado, quando chegar a primavera aí a gente enterra ele. Só que nesse momento ele dá uma olhadinha ali pra galera, inclusive pro próprio James, porque no momento que a gente tem revelado que ele cortava pessoas, quando a Ellie vê os pedaços, né, de orelha ali e tudo mais, ele chega a falar pra Ellie: ah, só algumas pessoas sabem, então em algum momento você iria saber. Ou seja, as pessoas que sabem é aquela galera da olhadinha, são mais os capangas dele, e é interessante como a série vai trabalhando isso, porque, por exemplo, pra quem jogou, já sabia esse aspecto da comida. Então, por exemplo, quando a moça tá fazendo o ensopado ali, você só fica assim desesperado, falando: ai meu Deus, a carne ali não é de bicho, sabe? Como o moço faz parecer. Então ele também é um dos caras que já sabia que era carne humana. E aí a gente tem a constatação, né? Principalmente quando a gente vê o Joel ali vendo as pessoas penduradas. Na época que eu joguei, fiquei traumatizado, o trauma voltou. E tem outra coisa também sobre o David que eles acabam trabalhando aqui que eu achei muito tenso, foi o fato dele falar sobre o fungo e como ele achava o fungo uma coisa boa, né? Porque ele fala muito sobre esse lado da violência dele, que ele
ele enxergava essa violência na Ellie também, e ele acaba trazendo muito esse fator das pessoas se tornarem violentas quando elas são pegas pelo fungo inicialmente. Então ele fala muito também de como as pessoas elas viveram nesse mundo de violência e foram obrigadas a serem violentas, basicamente falando que é um mundo que ele acabou se tornando mais normal, em que a violência ela é permitida, né? É muito bizarro, porque realmente assim, quando a série ela vai trabalhando diferentes personagens, tanto bons que acabam ajudando na jornada da Ellie e do Joel, como foi o caso do Henry e do Sam, eles também trabalham outros personagens como a Catelyn, que era uma certa resistência, mas que ainda assim se equiparava e muito com o que a própria Fedra fazia. É uma série que acaba questionando bastante como seria as pessoas com aquele poder também, sabe? E eu acho que aqui no David, por exemplo, eles acabam trazendo, eu não sei se psicopata, eu não quero usar uma terminologia que eu não tenho certeza se é o certo se referir dele como assim, mas ele se aproximaria do que seria um serial killer, né, no mundo real. Imagina como que seria uma pessoa que tem essa violência, que tem o prazer em matar ali, ou até certo canibalismo ali, como ele demonstra, o que essa pessoa faria dentro desse mundo em que matar, em que ser violento se torna algo normal. Então, eu acho interessante eles trabalharem isso também, esse lado dessa personalidade, por mais duro que seja, porque foi o que eu trouxe em outros vídeos atrás, é algo que a série ela fala desde o primeiro episódio, quando o cara que intercepta, né, as mensagens de rádio, ele fala: olha, Joel, o problema do mundo não são só os infectados, na realidade esse é o menor dos problemas, mas tem outras coisas que você vai se deparar por aí. E é por isso que é tão legal as complementações que a série vem trazendo, porque essa jornada a gente vê diferentes tipos de pessoa, tanto pessoas boas como pessoas ruins, e assim, o David, um dos piores, né, que a gente vê aí. Afinal de contas, a motivação dele transpassa qualquer outra motivação, como por exemplo a da Catelyn, que a gente conseguia compreender, não necessariamente concordar com as atitudes dela. Aqui, o David, a gente não compreende e não concorda também. Eles trabalham esse autoritarismo religioso e esses aspectos da personalidade dele também. Mas, de novo, né, as coisas elas vão sendo reveladas conforme esses aspectos da personalidade do David são revelados também. Então, eu achei muito sensacional como eles construíram a personalidade dele, como a coisa escalonou muito rápido, até o momento que a gente tem o primeiro contato de assédio, quando ele pega ali na mão da Ellie, falando que ela era uma igual e que eles poderiam construir as coisas e reinar ali juntos e assim, bizarríssimo, asqueroso, sabe? E mais asqueroso ainda porque quando a gente chega naquele momento em que ele vê que a Ellie, ela foi infectada, mas que de alguma forma ela não se transformou, né? Ele fala, já passou do tempo, porque ele vê que tá cicatrizado, não tá recente, né? E aí eles trazem, inclusive, esse aspecto religioso também, né? E ele fala, né? Você é tão especial assim, porque pra ele, do ponto de vista dele, é quase um milagre aquilo. E assim, gente, essa cena dele procurando a Ellie e ela se escondendo, é uma missão que também existe no jogo, depois eu dou mais detalhes no segundo vídeo, mas o que eu digo é que assim, eles simplesmente conseguiram fazer tão medonho quanto é no jogo, sabe? Ele falando com aquela vozinha, Ellie, nossa, é amedrontador isso. E eu acho que eles reproduziram isso aqui na série muito bem. Mas também eu sinto que na série as coisas elas foram um pouco mais intensas. E ele mesmo, né, também fala ali pra Ellie que ele é uma pessoa violenta e que ele enxerga a violência nela. O que é muito triste, né? Porque quando a gente chega, por exemplo, na cena final ali, é uma cena muito marcante, não só pelo que tá acontecendo, mas porque também é um ato que corrompe a Ellie. É a perda da inocência dela ali. E aqui na série, especificamente, eles fizeram de forma bem grave, né? Dá pra perceber muito bem a tentativa dele, é bem explícita ali. E por isso a gente também compreende aquela situação da Ellie. Ela tira toda a raiva que tinha ali dentro dela de aspectos que a série já vinha trabalhando, né? Tanto ali quando ela mata o zumbi, mas principalmente o que tá acontecendo aqui. Gente, o cara chutou uma garota de 14 anos. Ele assediou uma garota de 14 anos e ele ia estuprar ela, sabe? Então, essa cena ela é muito pesada. Eu confesso que eu fiquei bastante emocionada de ver de novo aqui na série. Não é uma cena fácil de assistir. E ainda mais quando vem consecutivo do abraço ali com o Joel, né? Porque dentro de tudo que eles viveram ali, se a gente for ver nesse episódio mesmo, o Joel, gente,
gente, ele tá sangue nos olhos, ele enfia a faca, não dá nem tempo do cara pestanejar se ele vai responder ou não, gira, esfola o joelho dele, mata os dois, tá nem aí. É um Joel bem sanguinário que a gente não tinha visto ainda, mas que talvez transporte a gente pra como ele ficou depois da perda da filha. Até porque na cena final ali com a Ellie, quando ele abraça ela, ele chama ela de baby girl, minha garotinha, como ele chamava a Sarah. Então ali eles criam... Nossa, eu tô até arrepiada aqui falando real. Ali, gente, é aquilo. Ele já tem uma relação de pai e filha com ela. A construção tá feita e por isso você entende por que ele tá tão sanguinário. E a gente vê que tem quase uma construção sem essencialmente mostrar pra gente como teve a construção da Ellie no 7º episódio. Porque, que nem eu falei muito na análise do 7º episódio, ele é muito pra mostrar o medo da Ellie de perder uma pessoa querida. Então a gente tem muito esse paralelo da Ellie com a Riley e da Ellie com o Joel. E a atitude que ela toma de procurar, fuçar as coisas e se virar pra conseguir salvar o Joel, justamente por ela não passar por aquilo de novo. É um trauma pra ela. Ela ama aquela pessoa. Não é à toa que a gente vê, inclusive, eles dando a mãozinha ali no final do episódio, que nem eu tinha comentado. Aqui nesse episódio mesmo a gente vê ela dormindo assim de lado junto com ele, até mesmo no momento da fome, a gente vê como ela tá faminta, mas ainda assim ela deixa um pedacinho pra ele, pra caso ele acorde, ele não passe fome, porque ele tá desacordado há semanas, como o próprio episódio traz aí pra gente. E aí, esse momento pro Joel é também um momento de eu vou perder a minha filha de novo. Então ele tá na mesma raiva que ele ficou após perder a Sarah, e por isso ele tá extremamente sanguinário. Então são cenas muito impactantes e como conversam com tudo que a série ela tava construindo até agora. Então ver esse momento, ele é muito emocionante. Mesmo eu que joguei, é emocionante de novo pra mim, porque a construção que a série ela tem trazido também é extremamente boa. E como eles vão trabalhando esses pequenos detalhes ao longo dos episódios. Então assim, gente, é muito emocionante ele chamando ela de baby girl. E é muito brutal o que a Ellie passa nesse episódio. Ao mesmo tempo que a consolidação dessa relação de pai e filha também é um marco pra Ellie da perda da inocência dela. É um episódio bastante potente, ele toca bem na ferida, porque ele acaba trazendo a religiosidade. É um episódio que traz como as pessoas também se utilizam da fé de outras pessoas pro próprio egocentrismo e como a crueldade se disfarça dentro de uma suposta bondade. E é por isso que esse episódio ele trabalha muito bem as suas construções, tanto nas características do David e como escalonam muito rápido, como eu falei aqui, mas principalmente na relação da Ellie e do Joel. Ainda mais a gente vem dessa jornada separada. E o que aconteceu, né? É sempre válido ressaltar a idade da Ellie. Ela tem 14 anos. Quando ela atira na frente do Joel, ele fica com muito peso. Ele fala, ai, você não deveria ter que fazer isso. E assim, a gente vê que a Ellie é uma personagem forte, que ela se vira. Quando precisa atirar, ela atira. Quando precisa esfaquear, ela esfaqueia. Mas ainda existe esse aspecto doce dela contando o livrinho de piada, dela puxando assunto, dela mostrar que ela sim depende do Joel, por mais independente que ela pareça, e como aqui principalmente ele já tem uma relação extremamente de confiança, e por isso também o episódio anterior foi tão importante. Cara, assim, uma coisa que eu preciso dizer também é o trabalho da Bella Ramsey, porque ela saindo em choque é absurdo, assim, dá pra sentir que ela tá em choque, sabe? Cara, esse episódio, assim, que nem eu falei, eu vou me repetir, ele é um episódio muito brutal, ele é um episódio muito mais de história, né, de direcionamento pra aqueles personagens, que não acaba tendo vários aspectos pra falar, mas que é extremamente essencial, principalmente pro que a gente vai acompanhar no final, e também trabalhar esses aspectos dos personagens, que é extremamente importante. Mas eu quero saber de vocês, como que foi esse episódio pra vocês? Teve mais algum detalhe que vocês separaram e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!